Sol forte e muito calor. Tempo ideal para se refrescar. Mas, muito além de um banho de rio, os cuidados com a saúde nesta época também são essenciais. Diante do calor que está fazendo, precisamos evitar alguns alimentos. Esses alimentos, à base principalmente de sódio, pode contribuir para uma retenção líquida e para pessoas que têm problemas de hipertensão, pode levar ao aumento da pressão arterial. Por exemplo, embutidos de forma geral, como salsicha, calabresa, bacon, presunto e algumas carnes também salgadas, bacalhau, carne seca, tudo isso deve ser evitado ou diminuído nessa época do ano. Por que quando está muito quente, a gente tende a reter líquidos? É uma forma natural que o nosso corpo usa para evitar que tenhamos um problema com a pressão arterial elevada. Então, o nosso corpo ele retém líquido quando está muito quente para evitar um problema de pressão. Então, quando você consome uma quantidade grande também de sal, de sódio, principalmente alimentos à base de sódio, que foi isso que eu citei, embutidos, enlatados, coisas que têm muito conservante, normalmente esse sódio fica retido no nosso organismo. Então, o nosso corpo tende a absorver a água do meio para poder equilibrar e evitar qualquer outro problema de saúde. Tem alguns alimentos que colaboram para evitar que a pressão aumente ou mesmo que a gente retém líquido. Alguns alimentos à base de potássio, pois o potássio ele vai colaborar diretamente para diminuir o excesso de sódio no nosso organismo. Então, alimentos como castanhas, coco da Bahia, água de coco, uva passa, ameixa seca, frutas, alimentos mais naturais, frutas, legumes, principalmente a banana, pera, abacaxi e melancia. São alimentos que têm muito potássio e vão ajudar você a eliminar esse sódio do seu organismo e diminuir os inchaços. É muito comum, nessa época do ano, termos crises de diarreia e vômito, e até mesmo algumas pessoas a perda de apetite. De certa forma, é uma situação natural do nosso corpo para mostrar para a gente que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. É uma forma de alarmar o corpo que ele precisa ter esse controle e mandar informação para você se cuidar. Então, de certa forma, é um pouco natural a gente ter esse tipo de problema. Então, precisamos de todo jeito estar dando uma atenção maior para alimentos ricos em água e, além disso, fazer a hidratação normal, com água pura. Tem muita gente que pergunta se é necessário realmente consumirmos água. Se você for uma pessoa que consome muita verdura e muita fruta, necessariamente falando, você já está ingerindo uma grande quantidade de água sim. Porém, mesmo assim, você tem que fazer a hidratação com água pura, tá? Então, mesmo que você consuma uma quantidade grande de verduras e legumes e frutas, você precisa sim fazer a reposição hídrica de água natural. Uma dúvida grande que o pessoal também sempre pergunta é sobre o consumo do tereré. Se o tereré, ele substitui a água normal. Não, tereré não substitui água limpa e natural. O nosso organismo precisa desse tipo de hidratação limpa para poder colaborar com a eliminação de outros minerais também, porque mineral em excesso também pode estar prejudicando o nosso organismo. E a erva de tereré, normalmente, ela já vem com uma quantidade grande de minerais. Então, não substitui totalmente. Ela colabora, sim, para uma ingestão hídrica, mas não deve substituir a água limpa. O tereré, ele também tem uma parte de estimulantes, à base de cafeína. Então, é importante você dar atenção para isso para pessoas que têm problema com insônia, ou até mesmo para as crianças, pois o tereré, pelo fato dele estimular o nosso sistema nervoso central, ele deixa a gente um pouco mais elétrico,
então ele tira um pouco mais o nosso sono. Então as crianças e pessoas que sofrem com insônia têm que consumir tereré o mais cedo possível do dia e evitar consumir tereré à noite para evitar um problema de insônia. Tereré com água pura, limão, hibisco, gengibre, alguns chás e sem adicionar açúcar, pessoal. Não devemos adicionar suco no tereré, a não ser que esse suco seja natural, laranja, limão, abacaxi, mas suco de saquinho, por mais que ele seja fit ou vem na embalagem dizendo que é um produto zero açúcar, normalmente esses produtos são adicionados na fórmula para poder adoçar, adoçante. Então, às vezes não é viável para a nossa saúde. É melhor você consumir o açúcar da fruta do que você consumir algum tipo de adoçante. A melhor forma para estar tomando um suco, de preferência, busque sucos que não precisam adicionar açúcar. Por exemplo, melancia, manga, abacaxi e adicione o mínimo de açúcar possível. E quando vocês forem coar o suco, tenta coar numa peneira mais grossa para evitar que você desperdice a fibra, pois quando a gente tritura no liquidificador, a gente destrói bastante fibras da fruta. E a fibra é muito importante para a nossa saúde intestinal. Uma dúvida também é sobre quanto devemos beber água ou algum tipo de líquido durante as refeições, se vai prejudicar a nossa alimentação. É importante lembrarmos que a gente precisa ingerir apenas 100 ml de água durante as refeições. Você pode até consumir um pouco mais meia hora antes e um pouco mais meia hora depois, mas durante as refeições devemos ingerir apenas 100 ml de água. Passou disso, já pode estar prejudicando a sua digestão, então o seu corpo vai levar mais tempo para digerir, pois ele vai passar boa parte do tempo absorvendo ainda os líquidos que você ingeriu. Então é importante que você lembre que apenas 100 ml de líquido durante a refeição não vai prejudicar a sua alimentação. Agora, no período que está muito quente, não se esqueça, beber água antes de dormir e beber água após acordar. Isso é muito importante para manter nossa saúde, principalmente a parte digestiva, e evitar que tenhamos uma retenção de líquidos e algum problema com a pressão arterial.